pai, ele sempre gostou de fazenda. Eu vivenciei pouco aqui em Encruzilhada, porque eu já estava morando em São Paulo. Mas a minha filha e o meu filho, que eram pequenos, vinham passar todas as férias aqui e foram se aquerenciando e gostando muito do local. Sempre, eu entrava em férias, no dia seguinte eu estava no avião. O meu avô, proprietário dessa fazenda, me esperava no aeroporto e eu passava as férias todas. Quando ele faleceu, há 22 anos atrás, a terra ficou um pouco esquecida e com poucos cuidados. Foram feitas algumas plantações de acácia, de reflorestamento. O meu irmão mais velho vinha de vez em quando e tocava. E eu não pensava na época realmente em o que fazer com ela. Mas também não pensava em vender, porque eu sempre achei, uma coisa que me foi incutida, é que terra é vida, que precisamos sempre ter uma terra. Principalmente o gaúcho tem muito essa questão, né, da querência e da terra. E eu nunca tinha pensado em vender. De bicicleta na Toscana, passeando no meio de olivais. E fiquei super interessada e vi que a terra de lá era muito parecida com a nossa aqui, bastante árida. E fiquei com aquela imagem na cabeça, louca para falar, mas não tinha nem coragem. Achei que era meio uma loucura minha fazer isso. Quando ela veio com essa ideia, ela falou, ó, não contei nada pro teu pai, eu tô com uma ideia meio maluca. Eu falei, pronto, lá vem, de novo. E eu falei, cara, que legal, né? Acho incrível, super topo. Viemos à Cachoeira do Sul conversar sobre oliveiras, ficamos mais entusiasmadas ainda. Eu sempre gostei de novos desafios. Dentro do turismo eu sempre fui bastante inovadora e achei que eu precisava fazer alguma coisa mais duradoura, inclusive para os filhos. E essa foi a minha intenção quando eu resolvi explorar aqui. E a minha mãe é um exemplo, como a minha avó também, mãe dela. Eu acho que são duas mulheres que me deram um exemplo sempre de que a gente tem que ser independente, que a gente tem que... Pode casar, pode ter filho, mas nada disso pode nos impedir, nem deve nos impedir de a gente lutar pelo que a gente sonha, pelo que a gente gosta. A minha mãe, que ainda era viva, né, faleceu há pouco, com 94 anos, sempre foi uma mulher bastante batalhadora e inovadora. Conversei com ela e o que ela achava da gente explorar, dividir as nossas partes entre os irmãos e eu explorar a nossa parte, que eu não gostaria de arrendar e nem de vender. Quando a minha mãe veio com a ideia de que queria produzir alguma coisa aqui, na área que era do meu avô, e me falou, olha, eu tenho aquela área, eu decidi que eu vou assumir e não gostaria de vender, você topa? Eu falei, eu topo, mas eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo. Eu não quero plantar soja, eu não quero brigar por commodity. Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero fazer coisas sustentáveis, eu quero fazer produtos onde a gente põe o nosso preço, onde a gente dê o nosso valor. E aí começamos a ver outras maneiras de ganhos, que tivesse anualmente e mais rápida um ganho para poder equilibrar os custos da fazenda. Nesse tempo tivemos algumas sugestões e uma das que nos sugeriram foi o mirtilo. Teve uma produção muito maior do que a gente imaginava já na primeira safra e para a próxima safra, que vai ser a segunda. A gente já tem uma expectativa de quase quadruplicar a produção. E ele precisa... A gente não quis vender a granel, né? Essa foi uma opção nossa de não vender a granel e poder vender com um valor mais alto, direto para os mercados. Isso envolve uma necessidade de uma estrutura de seleção, de embalagem, de rótulo e de marketing também, de divulgação. Foi uma decisão nossa, mas que exige todo esse trabalho. Então, como fonte disso, esse ano a gente já está negociando uma área na cidade. E com isso estamos tentando desenvolver agora uma agroindústria ligado à geleia, e a outros benefícios da própria fruta. Claro que ela atende às nossas necessidades, mas também foi uma decisão de investir aqui porque a gente sabe que vai gerar muitos empregos e é o que a gente quer, né? O município onde a gente está investindo, que esse município cresça, que esse município tenha
a possibilidade de aprender novos produtos, aprender novas produções, novas culturas e ter outras formas de trabalho. Também junto com isso existia um sonho meu, talvez por ter me criado muito, acompanhando o trabalho da minha mãe na faculdade de farmácia, eu sempre adorei a área de cosmetologia, né? E não fiz talvez por ser preguiçosa, achei que turismo era mais fácil. Então não fiz a área de farmácia, mas sempre quis. E agora a gente achou uma maneira de desenvolver uma linha de cosméticos ligada à oliva. E começamos então a desenvolver cremes hidratantes, shampoo, sabonete e estamos iniciando tudo isso, né? É tudo uma questão para futuro, mas estamos bastante contentes. Eu e minha mãe, a gente sempre se complementou muito, né? Ela eu sempre falo, né? Ela é hiperativa e é mesmo. Ela é uma enxurrada de ideias e de vontades e de coisas novas. Ela tem a frase que a vida é uma só e é tudo ou nada. Se não fosse a minha filha estar do meu lado, talvez eu não tivesse conseguido fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Ela sempre me apoiou, ela sempre esteve junto e sempre comprou os meus sonhos e os meus ideais também. E acho que esse apoio, principalmente, que a gente teve, né, tanto eu e a minha mãe, que a gente teve do meu irmão e do meu pai, de falar, ok, vocês vão juntas, então podem ir, foi muito importante. Porque eu acho que é uma coisa de futuro para os filhos e também para os netos. Eu acho que enquanto você tem terra, você tem comida e você tem uma maneira de sobreviver se souber trabalhar e tiver vontade. Chamava Fazenda São Jorge, e quando a gente dividiu com o meu tio, ele perguntou: vocês querem ficar com o nome? Eu falei: sim. Meu avô era devoto de São Jorge, eu sou devota de São Jorge, filha de Ogum, então para mim era muito importante o nome, porque me dava exatamente essa ligação de um plano muito além do laço sanguíneo e do familiar, dessa espiritualidade, do ideal, do pensamento, da forma de pensar que o meu avô tinha e do que era importante realmente para ele. Então, para mim, fazenda sempre foi isso. Terra, não importa o tamanho. E isso é uma coisa que eu quis mostrar aqui no município, que eu sei que é no município de Encruzilhada, a maior parte das terras são de pequenos agricultores. E eu acho que se você souber saber escolher o que plantar, você não precisa mais de grandes áreas e que a gente vê que em pequenas propriedades você pode fazer muita coisa. Terra é da onde a gente vem, para onde a gente vai e é onde a gente tem que deixar tudo, né? Então que ela possa render para quem vem para frente também.